Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast do Instituto Pavarini, lugar que você está entre gigantes. Ai, como é bom te ver por aqui e hoje eu vou abrir meu coração para você. Eu vou compartilhar 5 histórias que me marcaram nos atendimentos de aromaterapia nessa vertente clínica. Claro, você sabe que o podcast eu trago diversos profissionais, referências gigantes, né, gente? Porque eu sou seletiva. Para falar das práticas integrativas, dentre elas, certamente a aromaterapia, para a gente falar das evidências científicas, para a gente falar da aplicabilidade. Mas é importante que você compreenda também qual é a parte prática disso. Sim, tem episódios aqui falando da política nacional, falando como é que está no município, no estado de São Paulo. Mas na parte prática, tu abriu ali o teu consultório, a pessoa entrou, e aí, como que acontece? E aí eu queria que você pensasse, refletisse comigo, se você já parou para pensar o impacto de uma abordagem verdadeiramente humana, direcionada na vida de um paciente? Eu tenho certeza que você já passou pela mão de algum profissional que você aderiu muito mais ao tratamento pela abordagem dele. Porque talvez o tratamento indicado você até já soubesse, mas a forma da condução deste profissional, a confiança, a segurança, falou, eu garro na tua mão, a gente vai junto. Isso muda o desfecho. Porque a gente sente num porto seguro, então faz total diferença. Então é dessa forma que eu atuo, nessa forma que eu ensino todos os alunos do Instituto Pavarini. Inclusive, tem um QR Code aqui na tela. Dá uma olhadinha, conheça mais o Instituto Pavarini. Tem diversas formações, tem palestras, você pode ter consultas comigo também. Eu atendo presencialmente em São Paulo em 2 lugares, mas nós podemos também ter outros atendimentos de forma online também. Então, cada uma dessas histórias é um lembrete poderoso de como o cuidado personalizado, claro, com muito conhecimento, acaba transformando vidas. E aqui eu fiz uma mescla de pacientes que passaram exclusivamente comigo e de histórias que passaram pelas minhas alunas, pelo Instituto Pavarini. Nessa formação, porque eu vou junto, sempre eu vou junto, eu garro na mão, tanto de paciente, interagente, quanto dos meus alunos também. E eu queria começar compartilhando com você uma história de uma aluna que conduziu todo o seu estudo de caso relacionado à formação em aromaterapia clínica com uma paciente que passou pelo processo de queimadura no rosto. Então, só aí já pensa o impacto na autoestima, o impacto das pessoas julgando, que não tem como esconder, não é uma queimadura que está no ombro, você coloca não, está no rosto, está no pescoço todo. Então, o quanto que isso muda a perspectiva da pessoa, o quanto que a gente pode ficar preso nesse trauma, o quanto que a gente, muitas vezes, pode impactar nas suas rotinas de vida. Sim, eu não quero sair. Não quero me expor. Eu não quero ter que explicar o que aconteceu. Sabe? Então, você já imagina. E é claro, quando o paciente nos procura, não necessariamente vem com essa frase pronta. Olha, eu sofri uma queimadura, tá no rosto, tá impactando a minha autoestima, não tenho saído de casa. Não é assim que vem, não. Não. Vem com crises de ansiedade, vem com impacto no sono, vem com uma autoestima lá embaixo, vem com uma dificuldade de se manter ou conseguir um emprego. É assim que vem. E aí um profissional bem formado, ele vai pegar essas peças do quebra-cabeça e vai entender, vai montar junto daquela pessoa. Porque a história é dela. Então, a gente é um facilitador. O profissional da saúde é um grande facilitador para ajudar e organizar aquele momento de vida tão importante. E é isso o que aconteceu. Esta mulher estava com um grande impacto, não conseguia se estabelecer em nenhuma atividade remunerada, não se sentia capaz. Já colocava aquela questão da pele, do rosto, como algo que já tiraria ela da disputa. Então, é como se toda a capacitação dela
não fizesse a menor diferença, as habilidades que ela tem não fizesse a menor diferença porque a estética não estava adequada. E é óbvio, a gente também não é inocente, né, gente? A gente também não é... A gente sabe que há julgamento, sim. E aí, diante deste cenário, veio a busca pela aromaterapia com a questão de ansiedade. Ok, vamos fazer um tratamento personalizado para aquela pessoa. Eu sempre falo, não tem fórmula mágica. Mas é claro que nós temos os óleos essenciais que são ansiolíticos. É lavanda, né, Thalita? Pode ser que seja lavanda. Claro que sim. A lavanda langustifolia é uma grande ferramenta para a gente tratar as questões da ansiedade. É o óleo essencial mais estudado, mais pesquisado, com maior número de evidências. Então, de fato, ele é ótimo, mas nem todo mundo gosta. E aí eu preciso entender que é este caso que eu estou te falando, de uma mulher jovem, na faixa dos 30 anos, ela pode ser que só a lavanda, mas o que mais que a gente tem que trabalhar nela? Claro, tem a prova olfativa. Então, vamos trabalhar, não é só a questão da ansiedade, mas vamos trabalhar a questão da autoestima. Vamos trabalhar também as propriedades emocionais e vibracionais dos óleos essenciais para tratar essa questão da frustração, da raiva. E assim foi feito. E ninguém precisa pegar a lista de óleo essencial ansiolítico e colocar, né, gente? Não, gente. Menos é mais. A gente consegue grandes resultados com baixa dosagem de óleos essenciais. A gente consegue isso, tá? E aí foi feita a condução do tratamento com aromaterapia. Foi feita uma condução de 10 dias sequenciais. Tem um porquê isso dentro do contexto, dentro da metodologia do Instituto Pavarini. E aí foi feito dessa forma. E claro, nós somos profissionais da saúde. A gente não vai olhar só isso. A gente vai fazer toda uma anamnese, perguntar de diversas questões, as relações que estão dentro de casa, e a gente vai começar a direcionar. E o que foi acontecendo? Conforme você faz a adesão desse tratamento e com alinhamento de expectativa. Porque, veja, em nenhum momento a proposta foi com que a cicatrização, foi um acidente antigo, essa queimadura. Em nenhum momento foi prometido que a utilização dos óleos essenciais ali ia deixar ela com uma pele intacta, como se nada tivesse acontecido. Não era essa a proposta do tratamento. Era diante daquela realidade, como que eu ia lidar com as minhas emoções para continuar uma nova vida. Porque a gente pode pensar e ajudar o paciente a pensar que sim, mesmo com aquelas marcas, eu tenho uma nova chance. Então, eu tenho a oportunidade de mudar a minha rotina, de mudar a minha vida, porque eu tenho uma nova chance. O que ela tem é uma marca, uma cicatriz de uma história, mas ela tá ali, com a vida aflorando para ela e falando, me usa que eu tô aqui. E aí sim, foi feito um alinhamento de expectativa para sair dessa tristeza, para trabalhar as questões de raiva. E aí, mediante a anamnese, mediante as perguntas, o que você gosta de fazer? A gente tem que voltar para a pessoa. Porque quando a gente está nesse fundo do poço, a gente muitas vezes está olhando para fora e a gente tem que se convidar a olhar para nós mesmos. Então, o que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades? E aí, essa minha aluna com muita expertise, ela foi verificando quais são as possibilidades diante da realidade dela. Porque vamos combinar um negócio aqui? O que você sente quando você ouve a seguinte frase? Tratamento. Não se estresse. É o quê? É claro, tem um objetivo da gente repensar a nossa inteligência emocional, repensar como que eu reajo frente aos desafios da vida, mas frase difícil, hein? Se alguém... sabe? Então, assim, é uma frase que simplifica demais um processo que precisa ser muito mais elaborado. Então, assim, o que você gosta de fazer, as habilidades, tem que pensar tudo isso com muito carinho, se olhando e buscando as oportunidades. E diante disso, assim, do que você gosta de fazer, o que faz sentido para você e dentro daquilo o que você gosta de fazer, sabia que isso aqui rentabiliza?
E o que foi acontecendo? Diante da realidade daquela pessoa, tratamento individualizado com aromaterapia, verificou-se as habilidades, o gosto e a possibilidade dela ter recursos financeiros fazendo cursos de profissional da beleza. Olha que incrível! Então, essa minha aluna foi conduzindo dessa forma esse estudo de caso, dessa pessoa muito especial, dessa mulher jovem, belíssima, belíssima, belíssima. E aí, com a utilização dos óleos essenciais que trabalham essa questão da ansiedade e a questão da autoestima, também trabalhando essas questões de frustração, ela foi fazer um curso para trabalhar com sobrancelha. E vamos combinar outra coisa? Que a profissão que você tem, as pessoas miram naquela profissão. Sabe assim, dentista? Não tem como você não olhar para os dentes, né? Dele. Não tem como. Então, assim, a pessoa tem uma profissão, você vai olhar, gente. É inevitável. A pessoa é cabeleireira. Aí você dá uma olhadinha, né? No cabelo, nos resultados que apresenta com os clientes. É natural. Por que eu tô falando isso? Porque se eu tinha vergonha de sair na rua, se eu não me sentia bonita o suficiente, se eu me sentia atacada pelas pessoas, porque eu tenho uma queimadura visível, e se eu trabalho com sobrancelha, por exemplo, limpeza de pele, qual é o primeiro lugar que as pessoas vão olhar? Elas vão olhar pro seu rosto. E essa questão teve um tempo curto. Se nós pensarmos, né, foram 10 dias de acompanhamento. É claro que ela fez a sequência depois, mas são resultados inacreditáveis. Eu não precisei de 75 óleos essenciais para fazer isso. Não é essa a proposta. Ela não precisou comprar 50 kits para... Não é isso. É o uso direcionado, intencional, que inclusive é a definição de aromaterapia, né? Utilização intencional de óleos essenciais. E aí a gente conseguiu esse resultado incrível, tá? Por que eu me coloco na história? Por que eu falei a gente? Porque como professora desses cursos de formação, eu vou junto para a gente definir a segurança da prescrição, tá? E aí teve esse resultado incrível, e aí inclusive uma foto de antes e depois. Mas Thalita, você falou que a proposta não era a mudança da cicatriz, e não era mesmo. Mas você pode observar, inclusive nas fotos suas, em momentos de maior dificuldade, a foto também mostra que você não tá legal naquela foto. Em contrapartida, em momentos que você está transbordando de alegria, você pode estar dando um sorriso tranquilo, mas é visível também. Inclusive, ela fez essa apresentação de fotos, o quanto que ela estava radiante, porque ela... Veja, a cicatriz continua ali, mas ela ressignificou aquele momento. Porque a vida estava falando, me usa que eu estou em você. Utilizando a aromaterapia, a anamnese, a conversa, o direcionamento, e mudou completamente esse desfecho. Isso emocionou só todo mundo do Instituto Pavarini, que a gente faz a gravação disso, né, o estudo de caso, para todo mundo ter acesso. Então, foi muito especial esse caso. Um outro completamente distinto, e eu gostaria que você colocasse na descrição o que você achou, se você ficou tão emocionada quanto eu. Foi muito especial tudo isso. Um outro caso com criança com síndrome de Down. Sabemos que é bastante desafiador, desde o momento que você descobre que haverá atualmente, né, já se descobre durante o período gestacional, que você está gestando uma criança com síndrome de Down, depois do nascimento, você tem muitos sentimentos ali para você ir dando conta. Passado esse momento, tem o parto, tem a verificação se tem algum comprometimento cardiológico, que é comum, né? Então, tem algum problema no coraçãozinho. Então, e depois tem a questão da reabilitação. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e diversas outras questões são necessárias para melhorar, impactar no desenvolvimento. E aí existe uma técnica, uma prática integrativa que se chama Shantala, que é uma massagem destinada a bebês. E eu sempre atuo com aromaterapia, e se tem uma coisa que dá muito certo é associar a massagem com aromaterapia. Shantala é uma massagem, então também é possível associar a aromaterapia com a Shantala
lógico, com dosagem segura e, obviamente, né, sabendo que tem óleos essenciais mais indicados para as crianças e outros não são indicados. Então, diante desse conhecimento, atendi esta mãe, lembrando que quem cuida de criança cuida da família. E aí trouxe essa demanda não apenas da síndrome de Down, mas outro diagnóstico associado que é o TDAH. Então, isso pode acontecer associação com TDAH ou com autismo, tá? Então, essa questão da agitação, uma criança muito agitada. E aí, foi feito uma consulta com essa mãe, com essa criança, na qual eu ensino o passo a passo de como que é a técnica, fazendo as adaptações necessárias para a síndrome de Down. E você faz ensinando isso. E aí, eu fiz uma sinergia específica para aquela criança. Para aquela necessidade. Ai, qual que é o óleo da Chantala para criança? Ai, meu Deus, depende, é claro, existem alguns óleos essenciais ali, você tem possibilidades, mas o que eu gosto de raciocínio clínico, tá, gente? Eu gosto de raciocínio clínico. Protocolo é bom? Protocolo é muito bom, ele dá um grande norte. Mas você analisar aquela criança, aquela paciente, aquele cliente e analisar o protocolo, e você como profissional, você tem a possibilidade de fazer ajustes ali, porque afinal você tem esse raciocínio clínico. E aí foi feito isso e, olha, existem alguns relatos, existem alguns retornos que eu brinco assim, zera a vida, sabe assim, zerou a vida. Zerou a vida, ganhar um prêmio verdadeiramente. Porque a gente entende o cenário de complexidade de quando os filhos estão doentes, de quando os filhos apresentam alguma questão ali que exige muito de aceitação, de tempo dos pais, como o que foi apresentado. E aí, uma das mensagens que eu recebi dessa mãe, que eu falei, não, zerei a vida, agora que prêmio? A mensagem foi... Thalita, quando eu fazia esta massagem, e eu estou falando de uma mãe que trabalha, um pai que trabalha, uma criança que precisa fazer reabilitação 4 vezes por semana. Ou seja, é sair, se deslocar, ir para a clínica, ficar o tempo lá e depois fazer os exercícios em casa e mais todo o resto, porque a vida não para pra gente, né? Ela falou, Thalita, quando eu fazia essa massagem, eu não tinha mais, é como se eu não tivesse mais problemas. Porque um dos benefícios da Chantala é o aumento do vínculo, é a presença. As mães que fazem a Chantala, os cuidadores que fazem a Chantala, é comum um relato de como se eles identificassem um GPS dos filhos. Porque você está ali prestando atenção na reação, então isso te facilita, te traz para o presente. Ainda falava, olha, até as profissionais da reabilitação falaram que ela está mais calma com o óleo do pronto-socorro. Foi o apelido do óleo. Porque ela é muito agitada, então ela acalmava quando utilizava aquele óleo. Então eu falo que é como se zerasse a vida, porque é um grande prêmio. Você poder proporcionar isso, você impactar tanto na vida da criança quanto da mãe, é algo extremamente importante, tá? Claro que tem técnica para isso. Como eu te falei, se você tiver interesse nessa formação, eu fiz este curso pelo Instituto Pavarini, tá no QR Code, que é Chantala com aromaterapia para crianças típicas e atípicas, se for do seu interesse atuar nessa linha tão importante. E olha só, mas eu vou falar uma coisa pra você, tá? Eu vou falar uma coisa pra você. Tem horas que, às vezes, primeiro a gente foca na emoção e depois no físico. Claro, esse depois não é depois de dias, né? É só pra acalmar o paciente, o cliente, o interagente que tá na nossa frente. Porque a gente entende. Você já ouviu falar ou já aconteceu com você de receber um diagnóstico e você fica... Já aconteceu que você fala, mentira! Que isso? Não, tá errado isso aí. Isso acontece em diversos motivos, desde... Então, né, uma questão genética, você fala, caramba...
né? Os olhos azuis não vieram, mas isso veio, sabe assim? Pode acontecer desde essas questões genéticas que em algum momento acontecem, ou doenças autoimunes que você fala, mentira. O estresse provocou isso, você fala, mentira. Então, ou condições clínicas, doenças que são normais em uma idade muito mais avançada, você lá com os 30 e poucos já Então, existem vários motivos para a gente ficar possesso da vida por conta de um diagnóstico. E aí aconteceu também com uma mulher jovem, de 43 anos, que teve o diagnóstico de hipertensão. Mas como assim? Pressão alta é coisa de velho. Sabe assim? Coisa de velho. Como assim? Eu vou com 40 e poucos anos, eu vou ter pressão alta. Que isso? Não vou e não vou tomar remédio. Não vou. Então, esse foi o caso também de uma das alunas do Instituto Pavarini, na formação de aromaterapia, na qual fez ali a anamnese. A queixa principal, na verdade, era um edema nas pernas, ou seja, um inchaço nas pernas há mais de 1 ano. Isso dá muito peso, fica muito cansada, as pernas, elas incham, fica brilhosa. E uma sensação de aperto muito forte próximo ao tornozelo. E já tinha feito exames, e não tinha nenhum comprometimento vascular, porque aí sim, presta atenção. Aí sim eu tô falando de aromaterapia clínica, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Não é chegar com uma lista de doenças e chegar com uma lista de olha, usa esse, passa esse. Não, peraí. Você tá com uma queixa de edema nas pernas, passa por um profissional. Essa minha aluna enfermeira foi lá, fez a palpação, viu como é que tá o pulso, viu o nível do edema, viu o resultado dos exames. Olha, aí a gente, né, isso é muito bom. Aí a gente vai fazer uma prescrição adequada no susto, né? Acho que isso aqui é bom. Como assim eu acho que isso aqui é bom? Isso aqui eu ouvi dizer. Funcionou pra minha amiga. Gente, aí não, né? Aí não. Então, foi feito toda essa anamnese. Então, foi feito 2 sinergias. Uma especificamente para esse edema nas pernas, para melhora da circulação. Porque sim, tem óleos essenciais maravilhosos para isso. Por exemplo, o patchouli. O aroma é forte, tá? Não é assim, você fala... não, tá? O patchouli, olha, o patchouli, ele é intenso. Ele é intenso. Mas ele é maravilhoso para a circulação. Então, foi feita uma sinergia. Um dos óleos foi o patchouli. Mas, quando a gente trata do físico, a gente trata do emocional também. Que foi tratar essa questão do... Como assim eu sou hipertensa? Porque existem essas questões genéticas, existem as questões de raça, existem prevalência, ou seja, aumenta a chance de você desenvolver algum problema mediante a sua raça. Pessoas de pele branca, maior propensão a câncer de pele. Eu não vou nem ficar entrando nessa discussão do que eu acho que... pelo amor de Deus, pega artigo científico e vai ver que a maior prevalência é... Pronto, voltei. Assim como eu tenho hipertensão, pega lá o guideline, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pega. A maior prevalência, existe um maior risco em mulheres pretas. Eu não concordo. Tá bom, mas existe. Então, existem essas questões, tá? E aí foi trabalhado isso. E lógico, quando a gente entra com a aromaterapia, não é milagre, gente. Não é dar um cheirinho aqui e ali, passar um rolãozinho que você tem que trabalhar comportamento. Porque no fim de tudo, eu quero que você tenha alta. Significa que você resolveu aquela questão, sabe lidar com aquela questão. E aí você volta a utilizar a aromaterapia em outro momento da vida para uma outra questão. Ou a condução de um tratamento que seja mais demorado, como depressão profunda. Que aí a gente vai passando por várias etapas. Até a gente chegar a um ponto que a gente está mirando, diminuir psicotrópico. A gente está mirando... Presta atenção no que eu te falei. Eu não falei que você vai entrar com aroma e não vai tomar mais remédio controlado. Ninguém falou isso. E se você encontrou algum lugar que fale isso, se afaste lentamente. Eu sugiro a você usar a filosofia dos pinguins de Madagascar. Sorria e acena. E vá se afastando. Porque ninguém trabalha dessa forma se é profissional, tá? Existe efeito rebote e nós temos responsabilidade. Então,
tratamento a longo prazo, a gente vai mudando os óleos essenciais e vai mudando o comportamento, porque o objetivo final é a alta. É você ficar bem daquela condição. Se voltar, e volta. Tem coisas sazonais, gente. Resfriados a gente tem, né? Todo ano. Mas é diferente. Ou seja, foi feita essa questão de trabalhar a aceitação, de trabalhar o autocuidado. Com 10 dias, teve melhora absurda, que tem as fotos do antes e depois, em relação à pele, à perna, ao edema, às dores. E aí é muito interessante porque os pacientes, às vezes, eles falam assim, eu não percebi diferença. Não percebi diferença. Aí você fala, vamos ver a foto. Nossa, na perna ela de fato percebeu grande diferença, mas na questão emocional, não percebeu muita diferença, mas tô dormindo tão melhor. E olha, quer saber? Eu tô tomando os medicamentos para hipertensão. A gente sabe que a hipertensão existem níveis que são comportamentais. E pode ser que tenha a eliminação desse medicamento. Essa é a proposta, ou diminuição de doses. Então, assim a gente trabalha em conjunto. Então, é muito gostoso saber que vem com uma demanda, mas a gente consegue olhar o todo. Isso é muito especial. Isso aquece o coração e é assim que eu acredito que as práticas integrativas devam ser utilizadas na promoção, prevenção, saúde ou tratamento, sim. É desta forma, para você dar ferramentas para as pessoas terem o autoconhecimento também. O que ela percebeu? Que quanto mais ela se cuidava, melhores os resultados e começava a diminuir o estresse dela e melhorava as relações. Porque ela começava a dar limite também. Começava a dar limite. Para as pessoas, um não. Vou fazer para você agora? Não, vou fazer para mim primeiro. Isso não tem a ver com ser egoísta. Isso tem a ver com prioridades. Deixa eu me cuidar, que eu consigo cuidar do outro. Sabe aquela história do avião? Máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloca em você e depois coloca ao lado. Mesmo quando tá com criança de colo, você coloca em você e depois você. É essa a lógica, tá bom? E eu gostaria de finalizar aqui um outro caso. Falando de acne. Espinha na cara. Ah, meu Deus, você já teve isso? Eu tive, gente, né? Naquela fase, né? Da adolescência. A gente sabe que a acne, as espinhas, elas não acometem apenas adolescentes, mas é bastante comum por conta da alteração hormonal. E existem acnes também. É interessante que quando está na fase adolescente é mais comum em homens e na fase adulta é mais comum em mulheres, tá? Mas o fato que é chato, incomoda, mexe com a autoestima, dói, inflama. E existem diversos tratamentos, alguns eficazes, outros nem tanto, e demora, né? E o que a gente tem percebido? Que os óleos essenciais, sim, Brasil, sim, existe tratamento, existe protocolo para utilizar nas espinhas. Ninguém falou, né? Que é para sair pegando óleo essencial aí, né? Ninguém falou isso, não. Muito bem. Mas existem profissionais que atuam nessa linha para tratar as questões dessa acne que é de difícil manejo, que tem ali infecção, tem bactérias, tá? Para fazer o tratamento. E não é milagre, mas tem toda uma orientação também. Uma aluna do Instituto Pavarini pegou um caso como esse, na qual foi conduzindo este tratamento. E veja, a gente tem que trabalhar com a questão da alimentação, fazer as indicações, que temos competências para isso, e quando vai na especificidade, fazer indicação para o colega nutricionista. Olha que delícia que é trabalhar assim em equipe. É uma delícia porque o paciente interagente, ele recebe o melhor de cada um de nós. Então, ele precisa controlar essa alimentação para ver alguns alimentos que potencializam o aparecimento da acne, mas a gente entra com a aromaterapia também para minimizar essas questões das erupções, atuar na questão da cicatrização, não ficar com tantas marcas. Olha que interessante. E claro que isso vai impactar na autoestima. Mas sabe o que eu gosto de fazer quando eu estou nas minhas consultas? Eu falo, olha, o que a gente vai fazer agora é o desenvolvimento do seu GPS. É como você funciona. Sim, gente, sim. Pegando um gancho
Tratamento, por exemplo, para endometriose, que são dores incapacitantes. A gente pega atestado, não dá, gente, é uma dor horrorosa. Mas conforme eu vou tratando mulheres ou adolescentes com essas questões, eu falo, você está tendo um GPS. Perceba que neste momento do ciclo, você percebe um aumento de dor. E não é que você nunca mais vai sentir dor na vida, mas você começa a antecipar o seu comportamento, você percebe que nessa fase você tem que ficar mais recolhida, nessa fase você vai ter o seu GPS, você percebe que este alimento piorou a condição. Então, para todos os seus colegas, para sua família, super funciona esse alimento, para você não. E tá tudo bem. Então, você vai tendo, dentro de uma consulta com este olhar, você vai tendo a sua bússola, o seu GPS. Porque eu quero que você tenha alta. Eu quero que a gente se reencontre para falar de como tá tudo bem. E, claro, voltar precisando, obviamente, estou totalmente à disposição, assim como as minhas alunas, para outras questões. Ou para trabalhar a mesma questão, só que agora em um outro nível. Porque, como eu dei o exemplo, a depressão profunda, por exemplo, quando eu já tenho histórico de automutilação, quando eu tenho uma questão associada também a pensamentos, a gente vai junto e a gente vai trabalhando essas questões para a gente ir mudando. Sabe aquela história da espiral? As pessoas falam assim, gente, eu dei uma volta e voltei para o mesmo ponto, para o mesmo problema. Você não voltou. Você está evoluindo em espiral. Você voltou para revisitar aquela questão, mas que você está acima. Pode ser que a gente tropicou e desceu umas escadas? Pode ser que a gente tropicou. Mas você já está com outro olhar. Aí a gente mudou o essencial. Então, eu quis compartilhar com você alguns dos relatos, tanto vivenciado por mim, quanto com as minhas alunas, que eu acabo vivenciando junto, porque dessa forma, é assim que eu acredito que a aromaterapia ela pode ser conduzida com muita responsabilidade, com esse olhar diferenciado, entregando uma bússola individual. Que a gente não vem com manual de instruções. Mas as práticas integrativas, os profissionais, eles estão aqui para isso, para ajudar nessa composição. Particularmente, todos os grandes benefícios que eu tive em relação à promoção e prevenção da minha saúde, quem me trouxe foram as práticas integrativas. Tem alimento que eu não posso consumir e tá tudo bem. Dá vontade às vezes? Dá vontade às vezes. Às vezes a gente escorrega? Sim! Mas eu já sei que eu tô fazendo, né? Eu já sei. Mas aí é uma opção daquele momento. Te dar um exemplo prático. Eu tenho um pulmão frágil. Meu órgão frágil, ele é o pulmão, tá? Quem me ensinou isso? Medicina tradicional chinesa, lá na acupuntura. Então, meu órgão frágil é pulmão. Mediante isso, eu não posso com leite de vaca, tá? Só que eu tenho uma memória gostosa do leite com um café no período da tarde, sabe? É uma memória gostosa. Eu não tenho necessidade nutricional nenhuma desse alimento. Mas quando eu tô querendo dar um colo para mim, eu me permito. Mas eu sei que eu vou fazer aquilo aquele dia. No restante dos dias, eu vou consumir outro tipo de alimento. Aí a gente mudou o jogo. Aí tudo bem. Também não é uma birra, né? Ah, paciência, vou consumir. Não, aí não, né, gente? Aí você não, né? Depois dos 20 não dá pra ter essa postura, não, né? Dá não. Então, por quê? Porque o seu corpo tá em jogo, tá? Então, só pra trazer essa visão do quanto que as práticas integrativas, elas são grandes bússolas para você entender a sua saúde física e emocional. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Foi diferente, foi uma proposta diferente que eu quis compartilhar com você. E eu gostaria muito de que você escrevesse o que você achou. Lembrando que tem QR Code na tela. Eu vou adorar que você entre lá, conheça o que o Instituto Pavarini oferece e quem sabe até passar uma consulta comigo. Vai ser um grande prazer. Eu te vejo aqui no próximo episódio do Instituto Pavarini.